Glória a Deus. Graça e paz. Irmãos, eu sou inimigo de barulho. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Penúltimo livro da Bíblia. Livro do irmão de Jesus. Que é o irmão de Jesus, irmãos? Judas. Judas que nos ajuda. Amém? Glória a Deus. Queridos, enquanto você abre aí, nosso Deus é Deus de mistério. Ele chama Judas Iscariotes de amigo e chama Pedro de endemoniado. Para trás de mim, oh, coisa ruim, deixa eu ir para a cruz. E o Judas Iscariotes ele chama de amigo. Todo mundo que te leva para a cruz é seu amigo, irmãos. Aqueles que te tiram da cruz, cuidado. Entenderam, irmãos? Irmãos, cada um tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo que tirar a sua cruz da sua mão não é de Deus. Cada um tome a sua cruz e siga. Aquele que te aproxima da cruz, esse é amigo. Mistério de Deus. Judas 3. Judas não tem capítulo 1 e 2. Então Judas 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela vossa fé. Até aqui. Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós te agradecemos. Senhor, nós, Pai, somos todos dependentes do Senhor. Pai, nos ensina, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine a aproximar mais desse lugar da fé. Pai, nos revestirmos de um novo homem, beber, ó Deus, do cálice que o Senhor tem para nós. Pai, que nada nos tire dos propósitos do Senhor, da Tua vontade. Pai, a vontade do Senhor. Pai, somente a vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Senhor, guarda os ouvidos de quem ouve. Senhor, prepara o coração de quem ouve. Pai, que a palavra pregada essa noite, Pai, seja do Teu Espírito, Pai. Pai, que eu possa ser canal e vaso do Senhor aqui neste lugar. Que possamos fluir, ó Deus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, nesse texto, a gente vê a importância que é dada à Escritura, a importância de se comunicar verdades, a importância daquilo que é eterno. E eu vejo um Judas escrevendo sobre salvação, mas eu vejo um Espírito Santo que vem sobre ele, e de uma forma a mudar os pensamentos. Eu, como Judas, queria escrever para você sobre salvação. Salvação é importante, mas me veio o Espírito Santo. E Ele me exortou e Ele me direcionou para que vocês possam lutar pela fé de vocês. Amém? Abra comigo aí, Renata, Lucas 18:8. Lucas 18:8. Irmãos, eu estou feliz demais, irmão. Arrumei uma Bíblia nova, irmãos.
Aquela ali nós temos várias versões, olha lá, NAA, NVI, NTLH e mais um tanto ali ainda. Agora, obrigado Zé, agora nós temos uma ferramenta melhor. E eu vou ler lá que eu estou na mesma tradução minha, NAA, Nova Almeida Atualizada. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha, quando Jesus voltar, será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Irmãos, é muito interessante. Eu olho o nível das pessoas e um grande número que fala de pessoas que têm fé. Mas a maioria, muitas delas, sem querer fazer um juízo, estão se movendo num pensamento positivo. Estão se movendo num lugar de eu estou fazendo algo para mudar isso. Eu tenho fé que vai mudar. Eu estou fazendo. Queridos, nós sabemos em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento, não o firme pensamento. São coisas diferentes. Pensamento é uma coisa. Fundamento fala de base. Fundamento fala de terra. A fé é o firme fundamento. Ou seja, para viver uma vida espiritual, precisa estar nesse lugar de fundamento. Se você não estiver num lugar bem alicerçado, você não vai conseguir se mover e entender o que é a fé. O título da mensagem dessa noite é A Vossa Fé. Queridos, eu continuo naquela mesma sequência ministrando sobre o Espírito Santo e principalmente provocado a igreja sobre o orar em línguas, falar em línguas, se mover no Espírito Santo, de forma que a gente experimente mais da pessoa dele, desse ser poderoso que é Deus, que escolheu habitar em nós. Em Lucas, então, a gente vê Jesus falar: será que quando eu voltar a gente vai encontrar fé na terra? Será que a gente não está se afastando muito dos fundamentos? E eu não estou falando de religião. Será que a gente entende o fundamento da fé cristã? É fundamental observarmos os textos. Vamos voltar em Judas 20. Judas 20 diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Tem uma vírgula. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima. Não é qualquer fé. E ainda preciso pensar. Edificando-se é um verbo que está me dando uma continuidade. Não é eu comi e já estou alimentado. É algo que me aponta que continua acontecendo. Então, edificando-se na fé. Ou seja, será que ainda vai haver fé? E Judas vem dizer: olha, a fé é algo que precisa ser edificada. O que é uma edificação de uma casa? Estabelece um fundamento, um alicerce, levanta-se paredes, laje, pavimentos, 1, 2, 3, quantos forem. A edificação, ela se dará nesse contexto. Então, o que é edificar a nossa fé?
Hoje eu tenho fé, amanhã eu tenho mais fé, depois da manhã eu tenho mais fé ainda. E a gente precisa pensar esse lugar. É algo que é para a igreja, é algo da igreja. E o próprio Judas fala, ele dá a resposta, como que eu vou me edificar? Nós já falamos isso aqui. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Orar no Espírito não é fechar a boca e os olhos e isso não é orar em Espírito. Isso é orar em voz não audível. Orar no Espírito é eu fechar, eu e Deus. Ashuricantara, 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 ashuri, shurie, ashuri, shurie, ashuricantara, 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 ashuri, shurie. E eu preciso entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu vou crescer a minha fé orando no Espírito. Então eu preciso desse lugar, orar no Espírito. Nós já falamos aqui, quem ora em Espírito ora bem. Quem ora em Espírito ora bem. Irmãos, nós precisamos ser inconformados com algumas coisas. A Bíblia não deixou de ser Bíblia, os textos sempre esteve aí. E isso é algo novo para a igreja. Mas vocês, meus amados, plural, é para todo mundo. Não está ali mais você, eu, si, não é exclusivo da eu, si. Não, meus amados, edificando-se na fé santíssima. Judas estava escrevendo para uma pessoa? Eu estava escrevendo lá no início, versículo 3, Judas 3, eu estava escrevendo sobre salvação. Mas de repente me veio e eu comecei a exortar vocês para que busquem aumentar a vossa fé. E agora ele chega lá no versículo 20 e ele vem falar sobre edificar a fé. E edificar a fé é algo intrínseco à pessoa do Espírito Santo. Eu não consigo aumentar a minha fé trabalhando mais em relação às coisas. Eu estou com um problema financeiro, mas eu tenho fé que isso vai mudar. Não é eu trabalhar mais, ganhar mais dinheiro que mudará o meu quadro. Eu vou aumentar a minha fé para que eu enxergue mais o Senhor, para que eu me coloque no lugar que Ele quer, para que Ele me dê direção, para que Ele, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu vou me mover nele. Orar no Espírito é oração em línguas. O justo vive pela fé. Sabemos também em outro texto que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio pelo qual tocamos em Deus e permitimos que Ele nos toque. Abra comigo aí, Renata, fazendo um favor, Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente nossa fé. Ah, tá fácil, é só agora a gente pedir para Jesus para Ele aumentar a nossa fé. Será que é assim que funciona? Irmãos, tem oração que Deus não vai responder, tem oração que Deus não responde mesmo. Esse é um tipo de oração que se você fizer, Deus não vai te responder. Deus não vai aumentar a sua fé num estalar de dedo. Não é assim que funciona. Verso 6. Agarrou? Verso 6. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria.
Olha o que Jesus respondeu. Jesus não falou assim: ajoelhe aqui que eu vou orar por vocês. Irmãos, Jesus sempre responde com uma pergunta, com uma parábola, e Ele não vai trazer a resposta como ansiamos, como a nossa alma gostaria. O que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé, como? Essa palavra como, a gente precisa estar muito atento nela na Bíblia. Como não significa que é algo real em relação ao que eu vou dizer. Como é uma palavra de comparação. Então, para você ter ideia, para você entender, eu vou criar uma imagem, eu vou criar uma condição para você entender. Quando você vai lá no monte, no Sermão do Monte, Mateus 7:24, Jesus, depois de ensinar um monte de coisa importante, ele vai dizer: olha, se vocês entenderem o quão poderoso é ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra, para vocês entenderem como isso é poderoso, eu vou te dar um exemplo. Aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos, deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava construída sobre a rocha. E aí ele ainda continua: mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, quando vieram as chuvas, vieram os ventos e as águas deram com força contra aquela casa, ela desmoronou porque estava construída sobre a areia. Essa historinha aí, após o como, é só para entendimento. O algo poderoso está em ouvir e praticar a palavra. Então eu tenho o mesmo como. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, queridos, o grão de mostarda é só um exemplo. Agora eu preciso entender qual é a ação do grão de mostarda. Eu vou mudar o grão de mostarda para você entender como é algo poderoso. A mostarda a gente não tem tão claro. Se você tiver fé como um grão de milho é maior que um grão de mostarda. Mas o valor não está no poder da semente. A questão não está no tamanho da semente. A questão é no poder que se tem quando você entende a semente e semeia em fundamento. Quando você pega, eu tenho 1 grão de milho. Se eu semeio no fundamento e ele cresce, o que acontece? Eu vou ter um grão só? Eu vou ter uma espiga só? Eu vou ter vários grãos. Se eu entender, quando eu me lanço em fundamentos, há algo poderoso. Queridos, o que é lançar fundamentos? Quando você pega uma semente de milho e lança sobre a terra, o que você pode fazer para aquilo ali dar fruto? Nada. Se a semente morrer, esta dará fruto. Há um processo que é de Deus. Se você for lá e cavacar de hora em hora para ver se está acontecendo alguma coisa, não vai acontecer nada. Você vai ter que guardar a ansiedade do seu coração e esperar que o dono da terra opere um milagre. O máximo que você vai poder fazer é jogar uma aguinha. Queridos, desenvolver a nossa fé é pegar as coisas da nossa vida e fundamentar, plantar. Não é sobre depender. A fé não é o firme pensamento, mas o firme fundamento. Então eu começo a encontrar algo diferente. Eu construo algo agora maior. Eu tinha só uma semente, agora eu tenho mais sementes. Diriam a esta moreira: e arranque-se, e transplante-se do mar, e ela obedeceria. Será que Deus está querendo dar fé para nós, para que a gente profetize sobre plantas e derrubem elas?
Faria sentido, irmãos? Será que o objetivo principal de Jesus seria isso? Não é. Eu preciso entender o como. Como um grão de mostarda, uma vez plantada cresce, uma vez plantada teremos mais grãos de mostarda. A fé é algo exercitado. A fé precisa ser provocada. Irmãos, a fé é algo poderoso. Renata, 1 Coríntios 13, 2. 1 Coríntios 13 a gente conhece muito, é um texto muito clássico, mas também fala de fé. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu já tenha alcançado um outro nível de fé, entende como que a Bíblia é clara que fé é algo que precisa ser aumentado, algo que precisa ser alcançado. Como era a nossa fé ano passado? Como nós medimos, como nós desenvolvemos a nossa fé? Irmãos, a gente precisa parar e eu quero provocar você. Quão fé nós temos? Quão nós entendemos dessa coisa que está para quem é filho de Deus? O que é fé para nós? O quão nós estamos trabalhando para aumentar a nossa fé? Ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada sereis. De novo, será que Jesus quer que a gente saia transportando montanha? Faria algum sentido? Não, não faz, irmãos. Você não precisa ter fé para não ter mais que subir o morro da sua casa. Não é sobre isso. O que nós vamos mover? Por que o Senhor está falando de montes? Esse monte é algo grande na nossa vida, aquilo que nos impede. Jesus é o caminho, mas se nesse caminho tiver algo grande, se você trabalhar a sua fé, você vai conseguir mover essas coisas, esses problemas, essas dificuldades na caminhada. Mas a gente nem sabe quanto que a gente cresceu a nossa fé de um ano para o outro. A gente nem sabe se realmente a gente entende o que é fé. Queridos, eu posso ter uma fé grande, mas se não tiver Deus, não adianta nada. Amor é o quê? Deus é amor. Irmãos, a minha fé sem Deus não funciona. Eu lanço a minha semente em Deus, que Ele é o meu fundamento. O Senhor é o nosso tudo, Ele é a nossa base. Irmão, se tiver fé, sem Deus não é fé. A fé, ela está ligada a um reino, a um propósito. Eu preciso pensar nesse lugar. Irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não serei ninguém sem Deus. E eu vejo muita gente falar, não, eu tenho fé. Nem conhece Deus. Não sabem o que é Deus. Não vivem em Deus. Renata, Marcos 11, 23, por favor. Marcos 11, 23. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está dizendo, né? Porque na verdade lhes digo que se alguém, irmão, se alguém é qualquer um. Se alguém, irmão, qualquer um. Irmão, qualquer um é algo para todos.
não é exclusivo. Se a Thaís, não, irmão, não é sobre a Thaís. É qualquer um, se alguém. Irmãos, qualquer um que se colocar neste lugar vai experimentar algo novo. Qualquer um. Não no sentido que a gente seja qualquer um, mas é algo que está para qualquer um de nós. Não é algo especial. Mas tem uma irmã lá na igreja que ela é de muita fé. Irmãos, parabéns para ela, mas nota 0 para nós. Como que ela cresceu a fé dela e eu não cresci? Como que nós vamos crescer a nossa fé? O que é crescer a nossa fé? O que é desenvolver a nossa fé? O que é exercitar a nossa fé? Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Irmãos, Jesus quer que a gente jogue monte no mar? Pastor, eu nunca vou ter uma fé de julgar. Como é que eu vou falar do monte ali para jogar ele no mar? Irmãos, presta atenção, Deus não está falando disso. Deus só está te dando um exemplo. Irmão, por maior que seja, é algo impossível de você falar e lançar, mas algo comparado ao seu problema, que aos seus olhos parece impossível, é qualquer um, irmãos, vai ser removido, vai ser alcançado. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Qualquer um pode dizer. Jesus não tinha objetivo que montanhas fossem movidas, mas Jesus tem motivos e propósitos que as montanhas de problemas da nossa vida sejam extirpadas, sejam tiradas do nosso caminho. Amém, irmãos? Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé, ela é exercida, cabe a nós praticá-la semeando grãos. Cabe a nós orando no Espírito. Pastor, hoje eu estou aqui, eu estou entendendo que eu preciso exercitar a minha fé. De que forma eu vou exercitar a minha fé? Primeiro, orando em línguas. Pastor, isso ainda é difícil para mim. Tá bom, então semeie, exercite semeando, deposite confiando no Senhor. Quando você põe sobre a terra, você não faz nada. Larga. Toda vez que você lançar uma semente, que você for lá e cavacar, para ver se está acontecendo alguma coisa, você não está confiando, você não está esperando. Então, irmãos, lance no Senhor toda a vossa ansiedade, descansa no Senhor. Primeiro, orar no Espírito, orar em línguas. Segundo, lançar no Senhor, semear. Não é sobre o tamanho da semente, mas sabendo que uma vez que você semeia cresce mais. Um grão plantado dá muito fruto. E outro, como que eu vou exercitar a minha fé e fazer a minha fé crescer? Ouvindo a palavra de Cristo. Você tem 3 caminhos para aprender. Você tem 3 caminhos para desenvolver a sua fé. Irmãos, isso é algo imperativo à vida cristã. A nossa vida precisa desse lugar. Renata, abra comigo. Antigo Testamento, Zacarias, está lá no final do Antigo Testamento. Zacarias 4.
verso 6. E ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, rei de Israel, contemporâneo de Esdras, pós-exílio, na reconstrução do templo, do muro, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós nos movemos, aquilo que nós fazemos, a nossa fé, tudo que nós construímos, não é por força nem por poder, não é sobre esse lugar de alcançar algo maior, de ter uma fé gigante, não é sobre isso, mas é sobre o fundamento. 1 Coríntios 13, a fé sem amor é nada. Então eu desenvolvo a minha fé no Espírito, por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, preste atenção. O Senhor está sobre ali Jerusalém. Eles estão para reconstruir ali o templo, os muros. Eu não vou lembrar com tanta riqueza do detalhe agora. Mas vem as notícias para paralisar a obra. E a obra ela é paralisada por 15 anos. Até que vem essa palavra liberada. E ali eles se movem. E ali agora eles realmente retomam a construção, a edificação. Queridos, leia o texto, leia lá depois a história de Zorobabel, reconstrução dos muros, reconstrução do templo. Eu e você precisamos, mesmo que estejamos paralisados, é preciso mover a nossa fé. Quem sabe o que é força da inércia? Quando você vai empurrar um carro que ele está parado, quando você emprega ali a primeira força, todo o corpo ali, toda a estrutura está parada. Então você põe muita força para que ele comece a entrar em movimento. À medida que o carro começa a se mover, fica mais leve para você empurrar. É porque você venceu a força da inércia. Irmãos, tudo que a gente começa é mais difícil. Mas quando você permanece, é mais leve. Nós precisamos permanecer no Senhor. Nós encontramos às vezes algumas dificuldades de andar em novidade de vida, em santidade, numa nova forma em Cristo. Irmãos, andar em Cristo é novidade de vida. Não existe evangelho de mesmice. Cristo nos libertou, Cristo nos chamou para uma nova vida. Então andem em novidade de vida. Então eu preciso permanecer nesse lugar, nesse movimento da fé. Eu preciso entender que é preciso praticar, buscar algo no Senhor. Eu posso estar paralisado, talvez como aquelas obras ali 15 anos. Mas o Senhor requer de nós que a gente realmente observe a nossa fé. E eu queria, como Judas agora, irmãos, a gente pode falar muito de salvação, mas é preciso trazer a nossa mente. Será que quando Jesus chegar, ainda vai achar fé em nós? Meu Deus, irmão, essa palavra é muito forte. Muito forte. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Você fizesse perguntas a você. Você entendeu o que é fé? Fé não é firme pensamento, é firme fundamento.
Nós sabemos que nós temos pelo menos 3 maneiras de desenvolver a nossa fé. A primeira e a melhor delas é orando em línguas. Quem ora em línguas ora bem. Aí a gente tem também ouvindo a palavra e a palavra de Cristo. E eu também tenho lançando sobre o fundamento, lançando sobre o Senhor a semente. Pai, nós queremos apresentar aqueles que nos ouvem aqui neste lugar. Pai, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão no templo, Pai, em casa, Pai, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Pai, que a nossa fé, Pai, que a vossa fé seja impactada. Pai, que sejamos movidos, que essa noite sejamos provocados a um renovo do Senhor. Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Pai, nós queremos e precisamos mais de Ti, Senhor. Pai, nos aperfeiçoa, Senhor, nos fortalece a alcançar esse lugar. Pai, mas que nós não venhamos desconectar do Teu Espírito Santo, que é Deus. Pai, nós não podemos e não queremos nos mover sem o Senhor. Pai, como Moisés disse, se o Senhor não for, nós não iremos. Pai, onde o Senhor vai, Pai, nós vamos também. Pai, o nosso objetivo é estar, ó Deus, continuamente na Tua presença. Senhor, desperta cada um do Teu povo. Senhor, venha nos mover em novidade de vida, em transformação da nossa mente. Pai, em renovação do nosso espírito. Senhor, que o nosso coração esteja no Senhor. Pai, que o nosso coração verdadeiramente seja entregue somente ao Senhor. Pai, a Tua palavra fala: filho meu, dai-me o teu coração. Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Pai, porque não é fácil lançar a semente na terra, no fundamento, e almejar que ela cresça por si. Pai, nós somos tão incrédulos, Senhor. Pai, nós temos tantas dúvidas. Pai, nós queremos o caminho fácil como os discípulos. Senhor, ora conosco aqui para que a nossa fé seja aumentada. Pai, o Senhor não vem fazer isso. O Senhor não é aquele que age assim. Pai, nós sabemos que depende de nós. Orar em línguas, Senhor, é nós que buscamos. Senhor, lançar fundamentos, lançar a semente, é nós que lançamos. Oh Pai, é nós que ouvimos, ó Deus, a palavra de Cristo. Pai, aumentar a nossa fé tem a ver conosco, Pai, estando no Senhor. Pai, não é sobre um agir do Senhor sobre nós, sem a nossa permissão, sem o nosso entendimento. Pai, o Senhor é um Deus que nos ama. Pai, o Senhor é um Deus que nos respeita. E o Senhor é um Deus que tem prazer de agir, de trabalhar em nós. Senhor, completa a Tua obra, Senhor, completa o Teu querer e o Teu realizar, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia.